Olá pessoal, tudo bem com vocês? Estamos aqui no nosso querido canal para mais um vídeo, para a gente conversar mais um pouquinho sobre terapia ocupacional. E antes da gente começar, meu recadinho básico para vocês: quem não se inscreveu no canal, não perde tempo, vai lá se inscrever. Fiquem super à vontade para curtir, comentar, compartilhar qualquer conteúdo com quem você achar que possa se interessar, enfim, nas diferentes plataformas e redes sociais. Sabem que esse espaço é de vocês também. Ativem os sininhos das notificações para vocês não perderem nada por aqui. E lembrando que quem tiver interesse de participar da nossa comunidade do WhatsApp, o link vai estar aqui na descrição desse vídeo. É só clicar lá que eu autorizo a entrada de vocês lá no grupo. E é um espaço também muito interessante que o pessoal troca bastante informação sobre as instituições, sobre o processo de formação, dúvidas, angústias. Então, fiquem muito à vontade também. E o nosso querido Instagram, papo.d.to. Tá bom, pessoal? Bom, então vamos lá. Hoje o tema do nosso vídeo, inclusive, foi a sugestão de das nossas companheiras aqui do canal, que é para falar um pouquinho, e eu vou dividir esse vídeo, tá, pessoal, para também não ficar muito longo, porque eu acho que são várias coisas para se falar. Hoje eu vou fazer uma introdução sobre as especialidades da terapia ocupacional e falando de especialidades reconhecidas pelo Conselho Federal de Fisioterapia e Terapia Ocupacional, o COFITO. Então a gente vai conversar um pouquinho sobre isso e depois em um outro vídeo a gente vai falar um pouquinho do processo de obtenção desse título de especialista pelo COFITO, tá bom? Então eu resolvi dividir para não ficar uma coisa muito longa, né? Eu já falo demais, então é melhor eu dividir para não ficar vídeos muito longos, tá bom? Então, gente, poucas pessoas sabem, né? Mas às vezes você termina, por exemplo, uma pós-graduação lato sensu, uma especialização, e você pensa que você já pode ser chamado de especialista, né? E não, o Conselho Federal, ele tem um processo, né, delimitado, né, de algumas etapas, de maneiras específicas, que geralmente é um processo que abre uma vez por ano, né, que se você tem o interesse de ter esse título, você, enfim, se inscreve, se prepara para fazer esse processo que eu vou explicar de uma maneira mais detalhada no próximo vídeo, tá? E aí você obtém esse título de especialista. Tanto que já aconteceu, por exemplo, vou dar um exemplo aqui bobo às vezes para vocês. Os CREFITOS, eles fazem visitas, né? Geralmente nas clínicas, nas instituições, como uma forma de fiscalização também. Muitas vezes são visitas que não são agendadas, eles aparecem e eles vão avaliar da forma deles ali, tanto questão de documentação, papel do profissional, quais são as atividades, as competências do profissional nessa instituição, né? Então tem tudo isso que o CREFITO acaba fazendo. E uma das coisas que já aconteceu, por exemplo, é de ter, sei lá, na plaquinha, por exemplo, lá de fora, é escrito especialista em X, e eles recomendarem que isso seja retirado porque não tem o título de especialista reconhecido pelo COFITO, né? Então, poucas pessoas sabem, às vezes, dessa, né, informação. Então, assim, só pra gente, deixei minha colinha aqui também, só pra gente saber, o título de especialista em terapia ocupacional é um reconhecimento formal dado pelo COFITO que atesta a qualificação técnica, científica desse profissional em determinada área, tá? Então, é importante a gente saber isso. E eu também deixei aqui pra gente saber quais são as áreas, quais são as especialidades reconhecidas pelo COFITO para a terapia ocupacional. E cada uma delas tem uma resolução diferente, tá? Então é muito importante, eu vou deixar o link para vocês aqui na descrição do vídeo dessa página do site do COFITO, que tem as especialidades, e se você tem interesse em alguma, é só você clicar nela para você ver a resolução mais detalhada de cada uma delas, tá? Então, a primeira delas, terapia ocupacional em acupuntura, é uma especialidade reconhecida pelo COFITO. Terapia ocupacional em contextos hospitalares, é a segunda. Terapia ocupacional em contextos sociais, a terceira. Terapia ocupacional no contexto escolar. Terapia ocupacional em gerontologia, que é o atendimento, né, de pessoas idosas. Terapia ocupacional em saúde da família e terapia ocupacional em saúde mental. Então essas são as 7 especialidades
da terapia ocupacional reconhecidas pelo COFITO. Da mesma forma como a terapia ocupacional, lá na fisioterapia você vai ter as especialidades também do fisioterapeuta reconhecidas pelo COFITO, lembrando que são os conselhos aí que compartilham as duas profissões. Então, só para dar o exemplo para vocês, aqui ó, eu cliquei aqui na resolução número 405, que é de 2011, que vai reconhecer a especialidade de terapia ocupacional na acupuntura, tá? Então, aqui ele traz que essa resolução vai resolver disciplinar a atividade do TO no exercício da especialidade profissional de acupuntura, e aqui ele fala que é da competência do terapeuta ocupacional, né, especialista nessa área, realizar consulta terapêutica, anamnese, avaliação, avaliar as funções tegumentares, sensório-perceptivas, etc., identificar as alterações e distúrbios energéticos em meridianos e ausência de homeostasia, realizar avaliação física, aplicar e interpretar escalas, solicitar, realizar e interpretar exames complementares. Então aqui, gente, dentro da resolução de cada um deles, ele vai descrevendo ali o que é da competência do profissional dentro dessa especialidade e sobre o exercício profissional dentro desta área subscrita ali por essa resolução, tá bom? Então, se você tem, é interessante a gente ler sobre isso, né? E um ponto de curiosidade, nossa, já que não tem uma especialidade em reabilitação física, em reabilitação infantil, reabilitação neurológica, não temos ainda, né? Temos a questão da especialidade em saúde funcional, que abarca essas questões da reabilitação em si, mas nós ainda não temos essa resolução, né, do Conselho Federal para esta especialidade. Então, assim, outra dúvida comum, Jaque, se não tem essa especialidade lá, a minha área de atuação não é nenhuma dessas que você viu, eu não posso atuar? Não, você pode atuar. O que você não vai conseguir é o título de especialista nessa área, porque quando você vai prestar o processo, você tem que escolher uma dessas áreas, né? A sua avaliação, a sua prova objetiva, a sua análise de currículo e de experiência profissional vai ser tudo dentro dessa área para fazer jus ao título que você vai ter, né? Então, é só uma informação muito importante para a gente saber. E é um passo interessante para a carreira, né? Você ter um título de especialista reconhecido pelo COFITO, querendo ou não aí, é um baita up, né, para o seu currículo, para a tua experiência, então é muito interessante. Lembrando que o próximo vídeo eu vou falar um pouquinho desse processo de adquirir esse título de especialista, para vocês poderem entender um pouquinho melhor, tá bom? Mas se até aqui ficou alguma dúvida, fiquem à vontade para deixar aí nos comentários as perguntas, sugestões de vocês, que eu vou respondendo, tá bom, pessoal? Muito obrigada pela companhia, um beijo e até a próxima!